Fala galera, tudo bem? Prazer, meu nome é Rafael Torres, sou professor de redação aqui do QG do Enem. E nesse vídeo vou trocar uma ideia contigo rapidinho a respeito de uma redação de vestibular bastante temida pelos candidatos, quanto a uma série de aspectos que a envolvem. Estou falando da redação da UERJ, redação do vestibular da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. No ano de 2017, a banca da UERJ, em seu vestibular, optou por uma estratégia diferente quanto à redação. Fazer com que houvesse a leitura obrigatória de uma obra e dessa obra fosse extraída, segundo a própria banca, o edital da banca, uma questão polêmica levantada pelo romance. Em um ano, cobrou-se, em cima de Dom Casmurro, a ideia de relativização da verdade e a última prova, fecha lá, baseada em O Seminarista, perguntou-se a respeito de ser justificável cometer um crime para vingar outro crime. Então, repara num detalhe importante, e você já pôde visualizar aí por onde a gente vai caminhar, não só como se faz, mas principalmente como se corrige essa redação. A ideia não é de fazer um resumo, uma resenha do romance. É entender o romance como a oportunidade para dele se extrair uma discussão que ultrapassa o romance. Toma o romance como base, mas pode fazer uso de uma série de estratégias de repertório com as quais em Enem, por exemplo, você conta, e numa redação como a da UERJ, isso também pode vir a ser útil. Mas, mais do que a pegada da prova enquanto tema, é importante que a gente entenda, fecha lá, por onde os critérios de correção passam, ou seja, como a nota final é aferida. Vale lembrar, antes disso, inclusive, os limites comuns, que giram entre 20 e 30 linhas, o que não surpreende tanto um costume de candidato que já está alinhado com o Enem, mais ou menos nessa perspectiva. E, obviamente, a cobrança de um título que também acaba por diferenciar essa banca de outras, como a do Enem, por exemplo, que não torna isso obrigatório. Brincar com título, jogar com título, ser figurativo no título pode ajudar a atrair mais o seu avaliador para a leitura da obra. E aí, uma dica que a gente sempre dá é fazer do título um gancho com a conclusão. Algo no final da redação que justifique um título, que sozinho tenha um ar, digamos, mais inusitado, surpreendente. E o texto, chegando ao final, explica o porquê daquele título ter sido o que foi. Figuração e um título inusitado podem ser estratégias interessantes para essa prova. Fecha lá. Dando uma olhada nos critérios, a gente chama a atenção para critérios que são quase universais em muitas das bancas Brasil afora. A gente encontra esses pedidos, mas no caso de uma prova como a da UERJ, sempre alguns aspectos a ressaltar. Primeiro, a adequação ao tema. Prestar atenção a um tema como o da UERJ, que normalmente não é pequeno, conta com muitas palavras-chave e quanto mais dessas palavras-chave você absorver enquanto oportunidade, mais atendimento ao tema você entrega. Então, cuidado para não deixar parte do tema de fora, beleza? Porque isso pode diminuir significativamente esse atendimento e, consequentemente, os pontos correspondentes a esse critério. Fecha lá. Tipologia textual. Lembrando que se trata de uma dissertação argumentativa, porém em que a intervenção, ao contrário de uma prova como a do Enem, não se faz obrigatória. E na conclusão dessa redação, você pode, por exemplo, falar de perspectivas futuras acerca do tema, refletir quais são as tendências daqui em diante, diante daquela discussão, em geral, lembra, subjetiva, comportamental, beleza? Seguindo, o desenvolvimento da argumentação, ou seja, qual a qualidade de sustentação da tese, posicionamento que você entrega no primeiro parágrafo, estrutura do período e coesão, detalhe interessante, a sintaxe do texto, que normalmente é avaliada junto à norma, no caso de uma banca como a da UERJ, entra com coesão, o que parece bastante interessante sob o ponto de vista da estrutura, e, obviamente, coesão, repetição vocabulária evitada, um uso frequente de conectivos, tudo isso contribui para alavancar esse critério. Fecha lá. E, por último, obviamente, modalidade padrão, atendendo a tudo que prevê a norma padrão da língua portuguesa. Muito cuidado com os erros de sempre, né? Principalmente aqueles que a gente comete por descuido e não por desconhecimento, casos de acentuação e ortografia, e um pouco de atenção para concordância, e um pouco de atenção também para pontuação, que são desvios
São áreas com desvios que aparecem com certa regularidade ao longo dos anos na UERJ. Uma prova que se reinventou, uma prova que aparece como oportunidade alternativa à de outras bancas com as quais candidatos nem sempre vão muito bem. Um vestibular muito bonito e que vale a pena você conhecer. Assim como também vale a pena conhecer tudo que a gente produz aqui no nosso portal www.enem.com.br. Muito obrigado pela tua atenção, espero ter sido útil e a gente se vê num outro vídeo por aí. Um abraço e até a próxima.